Muito boa tarde, Entre Família está no ar. A alegria da sua semana começa agora, inclusive com a nossa diretora. Diretora, seu ponto está aberto. Verdade. Caso queira saber, os sons estão chegando aqui embaixo. Sentimos que você está gripada, diretora. Sentimos um ranho daqui. Tatiana Mello, Eu não é o pensei nome que a dela. Suza ia traduzir tão forte assim, mas tudo certo. Mas, Suza, apesar das contextos, boa tarde para você, minha diretora Boa saúde. tarde. Mas vai foi dar pra tudo salvar certo. que eu falei, Foi. porque vai que ela faz outros Então, só o sons. comentário do Han ali, né? Que foi um pouquinho, mas tá tudo certo. Estamos em casa, estamos entre família. Todo mundo fica gripado uma hora, né? E aí deixou o som aberto, é isso aí, vai dar tudo certo. Ai, Mas a você de Senhor. casa, boa tarde, uma boa noite. Olha, Suza, vamos fazer o seguinte, hoje vamos dar um abraço no nosso telespectador aqui. Abraça assim, eu faço assim, abraço aqui. Ai, que abraço gostoso, obrigado. O meu fofinho. Obrigado por você estar. Receba o nosso abraço, aonde você estiver. Cris, eu estava precisando desse abraço hoje. Chegou para você, embaladinho com o amor do Entre Família, Suza. Ah, que bonitinho, né? Encerrar a semana assim, então curte. E é o seguinte, essa semana, caso você tenha assistindo agora, né, tenha ligado a TV, hoje, sexta-feira, durante toda a semana a gente fez uma semana muito especial falando sobre a terceira idade, né? Tarde pra quem? Agora hoje, Cris, a gente vai falar de um tema, digamos, um pouco mais sensível. Nem tão tarde assim, mas de repente, talvez com algumas limitações, numa fase da vida que às vezes não é possível mais viajar, como a gente comentou durante a semana. Não dá para fazer grandes aventuras, porque de repente já é um momento mais delicado em que talvez ficar mais quietinho em casa seja a melhor orientação. Mas que ainda tem vida e muita Verdade. vida. Eu achei muito legal o programa, porque desde segunda-feira a gente foi trabalhando várias perspectivas de histórias diferentes, né? A questão da saúde, a questão de cair na estrada, a questão também de entendermos que nós estamos estudando essa velhice nova, como foi o termo aqui, né? Porque o nosso país agora que está entendendo que nós temos uma população que está envelhecendo com qualidade e tal. E agora a gente vem alguém que tem realmente uma pequena limitação, algumas coisas, não todas, né? Você já tem uma dificuldade para fazer, outras você teve que eliminar. Mas como aqui é o canal da Esperança, mesmo nessa situação, né? E se você envelheceu é porque você está vencendo, né? Porque a gente fala que a gente tem que ver a velhice. Pô, Cris, você está grisalho, que legal, né? Sinal que eu estou sobrevivendo, tá legal, né? E outra frase que eu peguei aqui é... Envelhecer para viver. E viver para envelhecer. Então são coisas que você vai ter que ressignificar, porque a gente tem muita carga, muito estereótipo na velhice, né? E o legal é se preparar para isso, inclusive para essas limitações que nós temos agora. Então vai ter um programa recheado. Inclusive, o Lucas foi atrás de histórias de duas mocinhas que vão contar pra gente que, apesar das limitações, estão cheias de vida. Vivendo e compartilhando a sua história. O Entre Família de hoje tá super gostoso, então continua com a gente para fechar com chave de ouro, porque a nossa especialista que vem aqui hoje, ela sempre traz grandes aprendizados, né? De um jeito meigo, fofo. Meu filho tá aqui hoje, trouxe ele comigo e ela já puxou um papo com ele, assim, ó. Então, a doçura em pessoa com muito conhecimento para passar para você. A gente vai receber aqui a Vivian. O Entre Família vai pro intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta. É o Entre Família na TV Novo Tempo. Mais uma vez, obrigado, tá? Deixar a gente passar um tempinho na sua casa, se abrir seu coração. Eu tenho até uma almofada aí no seu sofá, que eu já fiquei em casa mesmo. Eu quero perguntar justamente para você se você tem alguma limitação, como você está, olha, redesenhando sua vida para continuar se sentindo vivo, né? Se você tem uma dificuldade e quer perguntar para a nossa especialista, apesar, olha, tenho essa limitação, como podia fazer para me entreter, por exemplo, que eu não consigo sair de casa, ou eu tenho uma dificuldade de fazer isso, como eu podia me sentir melhor, ou está sendo um fardo para mim na questão psicológica, que eu não consigo ver gente, enfim, estou criando algumas situações. Mas você aí de casa, mande a sua participação, mande uma fotinho também, né? Está vendo o programa com a gente, com quem, com a turma, qual é a amiga que você tem aí, amiga de grisalha, que você tira uma fotinho, manda pra gente, que está acompanhando o programa. Ah, legal essa de mandar uma fotinha da pessoa lá agora assistindo a gente. De repente está fazendo alguma coisa, um hobby. O próprio programa é um incentivo para se sentir viva. Eu gostei dessa sua sugestão, Cris. Eu acho que hoje é sexta-feira, de repente um momento da gente... A gente falou de muitas coisas alegres aqui durante a semana. Mas se ainda tem uma dor no seu coração de estar nessa fase da vida e de repente você não conseguiu ressignificar, ajustar essa situação da fase que você está vivendo, então manda para cá a sua pergunta para nossa especialista. Segura aqui tentar um pouquinho, te ajudar. eu vou trazer alguém só para dar um tchauzinho aqui. Diretor, só um pouquinho. Eu não sei o que... Ah!
Não acredito que ele vai fazer isso. Já sei o que ele vai fazer. Olha só, senhoras e senhores, quem vai aparecer nesse programa? Que bonitinho, mamãe. Tá aqui, ó. Mãe é assim, ó. Entre família é assim, ó. A mãe tá ali, ó, trabalhando. A produção tá aqui, ele brincando de carrinho, vai ficar quietinho para apresentar o programa pra você. Todo mundo tem alguma coisa ou outra. Fala oi, boa tarde. Fala, filho. Oi. Vou levar ele lá então, Suza. Termina com o povo aí. Ah, Cris, obrigada por essa honra. Gente, por que mãe é assim? Eu fiquei toda bobinha aqui, né? Muito legal, né? Essa coisa de filho realmente abastece o nosso coração com muito amor e com muito carinho. Então vamos lá, o WhatsApp aberto, DDD 12 98315 0249. 12 98315 0249. Vou lembrar pra sempre com carinho disso, viu? Verdade. Ele vai estar grandinho, ó, o tio já te carregou no colo, vai dar tudo certo. Vamos para a nossa sala da verdade. Bora lá. Ela que já é prata da casa, Suza, vem aqui há muito tempo. Então, sabe aquele especialista legal que a gente coloca num caderninho e fala assim, ó, quando tem esse tipo de pauta, favoritos, ela não pode faltar. Então, é sinal que ela nos suporta e que a gente a ama também, né? Não, e é bom porque a Vivian, eu acho que a disponibilidade dela é maior, ela sempre na sexta, ela sempre fecha a semana, a gente sai daqui pensando bastante coisa para o fim de semana. Então tá aqui, Vivian Andrade, ela que é mestre em gerontologia, ela é psicóloga clínica há cerca de 20 anos, trabalhou já na saúde coletiva, né? O mestrado dela é pela PUC de São Paulo e professora no curso de psicologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, que fica na capital paulista. Seja bem-vinda. Oi, é um prazer estar com vocês de novo. É sempre bom a gente poder estar aqui, conversar. Estava lembrando hoje, acho que a primeira vez que eu vim aqui na Novo Tempo foi em 2011. Uau! Faz muito tempo, esse prédio ainda não existia, e aí as coisas vão mudando, e hoje estamos despedindo desse cenário também, que eu já acho que peguei logo na mudança, já sentei aqui para a gente, nas primeiras conversas, e a gente está aqui sempre podendo aprender, discutir, é sempre um prazer. Verdade. O pessoal que está chegando agora, ó, lembrando que em julho teremos aí um novo cenário e tal, preparando algumas coisas para você, é bênção, hein? Aguarde, o coração nosso também está assim. A gente nem sabe, a gente já viu o projeto, mas ele prontinho, aguarde, mas a gente vai estar preparando para você. Vai dar tudo certo esse cenário, hein? Eu até estou aqui, ó, com o coração na mão, Suza. O meu também. Então... Na mão por vários sentidos. Eu sou um pouco nostálgica, né? Mas eu falo pro Cris, eu tenho que viver toda aquela nostalgia para depois desapegar, né? Das coisas novas que virão. Mas até os microlutos são importantes. Você passar por isso... Aí você depois vai gastar um dinheirinho em terapia para ressignificar ele. Então, aproveite. Ficar no luto é uma coisa. Agora, passar pelo luto é processo. E quando você pula etapa, você Mas até trocar o cenário, ainda a gente já tem uma caminhada. Vamos vai lá. dar tudo certo. Olha, Vivian, a gente passou a semana, né, Cris, falando sobre vários aspectos dessa fase da vida, né, da terceira idade. Basicamente de todas as fases de um olhar positivo, né? Uhum. Com algumas limitações, mas sempre, em cada dia da semana, a gente trouxe um aspecto positivo para a gente enxergar e ressignificar essa fase da vida que, por tempos, parecia o fim da vida. E agora a gente enxerga que não, é uma continuação da vida. Uhum. Só que hoje, a gente já quer falar um pouquinho, de repente, para pessoas que talvez não consigam fazer todas as coisas, como viagens, de repente praticar um esporte. Então, eu queria te perguntar, como que a gente pode encarar essa fase, né? Encarar que algumas atividades, a partir de agora, de repente, não podem mais ser executadas. Acho que uma coisa importante para a gente pensar é a condição dessa limitação. Ela é temporária ou ela é permanente? Né? Porque, às vezes, eu tenho um problema na perna. E aí, com a fisioterapia, com algum procedimento, alguma coisa, depois de um tempo, eu passo um tempo com essa limitação e depois ela se acaba, ela se vai e eu consigo retomar minha autonomia da melhor forma possível. Mas essa questão das limitações é uma coisa que angustia a gente muito antes da velhice chegar. Se a gente for olhar, por quantas limitações a gente já não passa? Uhum. Por que será que é tão difícil encarar quando chega na velhice? Por exemplo, pensando numa limitação básica que acho que muita gente de casa tem, é a questão de enxergar. Quantos precisam de óculos para enxergar? Essa é uma limitação. E o que eu preciso para lidar com isso? Óculos, lente.
eu dou conta também, pensando, né, que é um outro processo, se ela é permanente ou passageira, ou o que é preciso fazer, se eu consigo ter recursos para dar conta dessa limitação. Então, eu preciso de óculos, eu preciso de uma muleta, eu preciso de um andador. O que é que eu preciso para dar conta, para me manter dentro da realidade que eu tiver, com mais autonomia possível, né? Tem uma autora que diz, que é a professora Miriam Goldenberg, ela é uma antropóloga, e ela diz que uma das condições assim, principais para a gente ter uma boa velhice é aceitar a realidade. Está posta. Essa é uma limitação, ela vai acontecer. E aí eu faço o quê? Brigo com ela ou encaro ela e tento ver o que eu posso fazer a partir daí? Boa. Essa é uma escolha para a gente fazer. Porque se eu ficar, puxa, não era assim. Porque quando eu era jovem... Hoje não dou conta de nada. Hoje eu não dou conta de nada. Mas do que eu dou conta hoje? Vivian, vou te perguntar. Muito legal. Brincando até com a Suza aqui sobre microlutos, a velhice para alguém pode ser um processo de luto. Você está falando agora, parecia que a pessoa estava negando, né, o processo de negação. Em algum momento, porque quando a gente fala de uma criança que está virando uma adolescente, ela tem um luto, porque ela não sabe se ela é pequena o bastante para ganhar colo, ou se ela é grande o bastante para tomar algumas decisões. E até ela se formar nessa transição, ela tem um luto, vendo que algumas coisas teve que deixar da chupeta, né? Olha para as fotos, ainda quer mudar a voz e tal. E eu acho que nós somos feitos de ciclos, né? E você parece que está falando justamente de um adulto que está chegando, né? Uma pessoa idosa nessa transição, e ela está tendo uma negação para aceitar essa fase que é fisiológica, o corpo que está se limitando. Seria isso? Sim. A velhice, né, dentro do nosso processo que a gente chama de ciclo vital, desde quando a gente nasce até quando a gente morre, é um processo de ter uma porção de ganhos e de ter uma porção de perdas em cada fase, né? A questão é que quando a gente chega na velhice, a gente repensando todos esses processos, porque talvez a gente tenha uma expectativa que não é tão grande quanto aquela que a gente já teve até ali, uma expectativa de vida mesmo. Parece que as coisas ficam mais pesadas. E porque também a gente não consegue enxergar estas coisas como processo. Vivian, agora, como que a gente pode ajudar os membros da nossa família que está passando por esse processo de limitação? E eu entendo também que a gente não pode colocar todo mundo dentro de uma mesma caixinha. Então, tem aqueles que sempre gostaram muito de sua autonomia e talvez se sentem, assim, depressivos mesmo por estar nessa fase. E, de repente, quando você quer poupar demais, a pessoa pode se sentir um pouco sufocada ou que você está achando que ela não consegue mais fazer nada. Tem aquele que gosta de ser mais cuidado, né? Mais bajuladinho, vamos colocar assim e tal. Então, como que a gente pode ajudar para, ao mesmo tempo, se fazer presente e estar ali, não infantilizar demais? Como que a gente se comporta? Então, essa relação é sempre uma via de mão dupla, né? Sim. O idoso vai precisar aceitar a limitação, porque ele aceitando a limitação dele, também dá para negociar com os filhos, com os cuidadores, o que é possível de ser feito e o que não é possível de ser feito. Porque se eu, por exemplo, eu tenho uma questão com equilíbrio. Se eu não aceitar isso, toda vez que eu cair, eu vou estar dizendo para o meu filho, para o meu cuidador, que eu preciso de mais atenção ainda. Então, se eu olho para isso, porque tapetinho é um perigo, né, para idoso, com a questão da mobilidade. E aí, eu falando isso, olha, estou precisando de ajuda nisso, eu consigo falar para quem está cuidando de mim que é nisso que eu estou precisando de ajuda. Nas outras coisas ainda não. E a hora que eu vou precisando de mais ajuda, eu vou comunicando. Porque se eu ficar, né, de muito forte, dou conta de todas as coisas e nunca conseguir admitir ajuda, isso vai ficando cada vez mais difícil. E para um outro lado, as pessoas que são os cuidadores nesse sentido, esse também é um exercício. Porque são pessoas que a gente gosta, que a gente ama e que a gente não quer ver nada ruim acontecendo. Mas como é que a gente faz? Não é uma comparação tão adequada, mas o que a gente faz quando com as crianças? O ideal não é deixar subir para aprender,
para ter limitação, não dá para fazer tudo, mas a gente não estimula para que faça sozinho? De uma maneira assistida. Isso. Por que a gente não estimula o idoso que ainda pode fazer uma porção de coisas? Então, mesmo, por exemplo, um idoso muito acamado, ele não pode escolher a própria roupa? Que é uma escolha mínima de autonomia. Ele não pode escolher um monte de coisa, mas isso não pode? Teve bom você falar, deixa eu só colocar um parênteses, porque às vezes a gente tende a dizer que é teimosia, né? Isso é teimosia. Porque também tem o nosso querer em relação àquela pessoa. Você falou da roupa, essa é um clássico, assim, né? Porque às vezes ele gosta, eu lembro muito da minha avó, a mãe da minha mãe, e era até uma encrenca muito grande entre as duas. Ela gostava das roupinhas dela do dia a dia, e minha mãe queria vestir nela as roupinhas bonitas, mais novas. E aí virava aquele conflito. E que é engraçado que hoje, como mãe, eu fico olhando e pensando e lembrando dessas histórias. Então, assim, tem uma coisa que a gente acha que talvez pode ser mais adequado, mas tem um gosto da pessoa. E às vezes dá uma dor no coração, porque parece que você quer sempre impor, você que é mais novo, os seus gostos, as suas questões, e aí você vai mitigando aquela pessoa, né, da própria autonomia de escolher uma roupa, por exemplo. E aí é uma pessoa que construiu uma história de vida toda, que fez uma porção de escolhas e que, de repente, agora a gente não deixa mais fazer escolha. Isso. A teimosia está em quem? Em quem? Então, a perspectiva de empatia é tão grande. Por quê? Porque você abraça mais um estereótipo social de que não, agora ele virou um bebezinho. E aí, imagina você agora, Suza, a vida toda você criou o seu filho, você teve a questão toda ele pequenininho, ele cresceu, foi para a faculdade, teve a questão do casamento, você entrou com ele, você está juntando os netos, aí você, de repente, está numa idade, está mais limitada, aí, de repente, você fica com algumas limitações na sua voz, vai ficando... Aí você, não tem, você também não pode mais ficar sozinha na sua casa, então você se retira, foi para uma edícula, né, ali e tal. Ai, gente, aí, não, mas... Você está vencendo, sabe por quê? Porque você está viva, você está com os filhos criados. Você tem uma visão positiva sobre a velhice, porque você fez o Entre Família, na verdade. Mas aí você tem o quê? Um filho que não está tão ligado e tal. E aí, de repente, ele começa a infantilizar você, mas esquece que você tem toda essa timeline de vivência e que você não é uma criancinha. Agora, obviamente, existe o equilíbrio e tal. Mas o quanto... Porque talvez, não é o caso do teu filho, né? Mas ele tem um estereótipo de vovozinho, aquele que tem que ser cuidado, tem que colocar numa caixinha. A gente não está falando que não tem que ter amor, não ter cuidado e paciência, mas é diferente de infantilizar. E eu aprendi muito com a Vivian sobre isso. Vou pedir até uma pausa para a Vivian, para a Suza e para você de casa, para você se preparar para isso. Tanto fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Vamos para um cantinho aqui, eu tenho um presente para você. Vem comigo, dá um pulinho aqui nesse cenáriozinho que a gente vai sentir saudade, né? Tá vindo aí um Entre Família 2.0 depois de 4 anos. Vou sentar aqui nesse cantinho, um cantinho do chá que a gente ganhou. Espero que nesse novo cenário a gente tenha um cantinho para oferecer presentes para você. Tá aqui na minha mão, olha só que bacana. A revista Fique Leve. São princípios básicos, tá? Para uma vida com qualidade. Para você que tem 10, 15, 20, 30, 60, 70 anos, sempre é tempo para mudar os seus hábitos. Por quê? Porque a gente tem que mudar, meu querido, né? Somos finitos e uma das coisas que o ser humano tem dificuldade é lidar com a finitude. E principalmente que a gente tem que, antes de ir no médico, né? Tipo, de ir com a doença, a gente tem que ir no médico buscar qualidade de vida e entender algumas coisas que estão escritas nesse guia aqui, ó, que foi escrito com muito carinho por especialistas. Você vai cuidar da sua saúde física com ar, né? Olha, quanto ar puro é bom, o que eu posso fazer? A questão do sol, pegar essa vitamina D, que é um pré-hormônio, o quanto que a água é importante para a sua vida e hábitos para você cuidar da sua saúde. Primeiro, tá bom? Segundo, questões psicológicas, o quanto está com a mente saudável, o quanto enxergar a vida, esses desenhos, né? Olha, eu também tenho um jeito de me relacionar com a comida, às vezes não tem a ver com a comida, mas é o quanto você projeta, e são questões psicológicas que você tem que tratar. E o pão da vida, é a palavra de Deus, a questão espiritual, o quanto que a fé, as pesquisas mostram que a Bíblia já valida há muito tempo. Está aqui, Fique Leve, princípios especiais que vão para a sua casa de graça. Cris, o que eu faço para pedir? Tá? Você pode pegar aí, ó, mandar um zap agora no 12982444449. DDD 12982444449. O que eu faço com esse WhatsApp? Fala, eu quero a revista Princípios aqui, ó. Fique Leve, princípios básicos para uma vida de saúde. Coloca só Fique Leve, da TV. Aí o pessoal vai lá, vai te mandar um link.
você vai receber um link no WhatsApp, você vai clicar. O que eu faço, Cris? Vai abrir um cadastro para você colocar o seu nome, seu endereço, para você receber pelo correio de graça, não vai pagar nada, seu CPF, vai colocar o seu endereço ali, tudo certinho, vai colocar que você viu no Entre Família, na TV Novo Tempo. Pronto. Cris, o que eu faço? Envia. O que eu faço agora? Espera. Vai chegar pelo correio, mas preencha certinho, tá? Certinho. Ou em horário comercial, você pode ligar também no 0 operadora 12 21 27 3121. Mas está aqui o nosso WhatsApp. Lembrando que a revista Fique Leve, Princípios para uma Vida Saudável, é totalmente de graça, porque foi patrocinada pelo Anjos da Esperança. Vamos fazer o seguinte? Enquanto você pede de graça a nossa Fique Leve, para você se preparar para uma velhice saudável, para você que você está aí, né? Você já é uma pessoa idosa, mas mesmo assim quer melhorar a saúde sempre a tempo, vai pedir de graça. A gente vai para um breve intervalo, porque hoje tem dinâmica. Hoje tem a nossa série finalizando com o Lucas aqui, que é uma maravilha. Então, ó, respira fundo. Já a gente vai bater um papo com alguém aqui também. Muito legal. E tem a sua participação. Você já mandou a sua participação? Manda pra gente. A gente quer ouvir você, quer conversar com você. O WhatsApp tá aqui, tá? Esse QR Code aqui, aponta agora a câmera. Faz assim, ó, com a câmera do celular. Pronto. Aí você manda uma participação pra gente, tá bom? Lembrando que esse aqui, ó, é só para você interagir conosco. Para pedir sua revista, a gente já mandou para você lá. Esse aqui é para te ouvir, falar com você, receber sua foto e muito mais. Respira fundo. Vamos para o intervalo e a gente volta já. Entre Família está de volta. Olha só, a gente vai chamar aqui para a nossa conversa agora uma pessoa que tem muita história para contar aí da sua mamãe, junto com seus irmãos. Vou convidar Marli Ogalha, que está com a gente conectada. Marli, boa tarde para você. Seja bem-vinda ao Entre Família. Boa tarde. Marli, me conta uma coisa. A produção me passou que a sua mamãe, a Judite, ela teve 9 filhos. É isso mesmo? Sim, a minha mãe teve 9 filhos, comigo 9. Marli, como que era na época que a sua mãe era viva? Vocês tinham costume de se reunir? Me conta um pouquinho dessa tradição. E pelo que eu soube, foi uma tradição colocada pela sua mãe, a dona Judite, é isso? Sim, nós tínhamos costume de estar sempre juntos aos domingos, na casa dela, né? Minha mãe fazia questão de que os filhos fossem lá. Então, minha mãe tinha todo um preparo, assim, do café da tarde, ela fazia bolo. E eu lembro que meus filhos eram pequenos e eles gostavam muito de ir na casa da minha mãe, né? Porque ela fazia aquele café. E ali nós nos encontrávamos com os meus irmãos, né? Meus sobrinhos, às vezes as cunhadas também estavam lá. Então, eram momentos, assim, muito bons que a gente passava ali com ela, né? A gente conversava e era uma tarde muito gostosa ali que a gente passava com a minha mãe. Minha mãe ficava muito feliz de poder estar ali com seus filhos, netos, as noras, né? Então era muito bom. Eu até vontade de passar lá, tomar um chazinho, né? E como é bom recordar. E uma das coisas que a gente tem que deixar para as pessoas, Suza, eu digo sempre, que é saudade. Sabe? A gente tem o canal da Esperança, né? A gente sabe que também, Jesus venceu a morte, então a morte é só um sono para a gente, mas a gente tem que saber dessa finitude, né? Que a gente vai descansar. E uma das coisas que a gente tem que deixar nos outros é a saudade, né? Eu digo assim, olha, que um dia, quando eu me for, fale, saudade do Cris, aquele sorriso, aquele jeitinho. Ele me incomodava, mas eu gostava. Então, se tem uma coisa que a gente tem que proporcionar nas pessoas, é deixar a saudade. Agora, além desse sorriso, né, dessas alegrias que você deixou, né, eu digo que as pessoas sempre deixam essas questões nas nossas mochilas da vida. Eu pergunto para você, Marli, teve alguns desafios, né? Depois ela foi acometida de um AVC e tal. Como é que foi receber essa questão? Quais limitações que ela teve? Mas mesmo assim, como que vocês abraçaram todo esse carinho que ela deu por tanto tempo? Como é que vocês lidaram com essa rede de apoio amorosa depois desse contexto? Então, né, a minha mãe, quando ela estava com 76 anos, ela teve esse AVC, né? Foi um AVC, assim, que comprometeu uma boa parte do cérebro dela. E minha mãe ficou, assim, por muito tempo internada, né? Tanto é que no começo, quando nós soubemos da notícia,
e fomos para o hospital, nós pensávamos assim que talvez ela nem iria voltar, né? Porque os médicos falaram que tinha comprometido muito, né? Minha mãe estava na UTI, só que aí foi duro para a gente, né? Ela ficou hospitalizada por 2 meses e meio, mas depois a minha mãe foi melhorando, foi para o quarto, e esses 2 meses e meio no hospital, ela tinha os altos, os baixos, mas ela era uma pessoa assim muito forte, a minha mãe, né? Então, às vezes a gente ia lá visitar ela e ela falava, eu quero ir embora, eu já estou bem, mas aí acontecia alguma coisinha, ela ficava ruim, então os médicos não davam alta, né, para ela. Mas aí até que chegou um dia que ela voltou para casa e foi assim, foi uma alegria muito grande. Ela veio com algumas sequelas, né, minha mãe. Ela, quando veio do hospital, ela não estava se alimentando, só por sonda, ela não andava, ela estava assim um pouquinho, devido ao AVC ter sido forte, assim, às vezes ela ficava um pouquinho nervosa, assim, mas depois ela foi melhorando, a minha mãe voltou a comer, a minha mãe voltou a ficar bem, assim, da cabeça, graças a Deus, ela ficou calma, ficou super bem, mas ela não voltou a andar, né? Devido à idade, ela não conseguiu andar mais. Ô Marli, Mas... e você, essa tradição de se reunir sempre, né, aos fins de semana na casa da sua mãe, eu imagino que vocês continuaram com essa tradição, mesmo depois do AVC ali. Isso ajudou, de alguma maneira, vocês a manterem a união, né? Essa tradição também dela sempre ver os filhos juntos, para dar esse vigor e esse ânimo, passando por essa fase agora pós-AVC? Sim, com certeza. Nós continuávamos a ir à casa dela, e até com mais frequência, né? Às vezes durante a semana. No começo a minha mãe precisou muito da ajuda dos filhos, né? Então nós estávamos sempre lá, apesar dela ter enfermeira, minha mãe tinha as cuidadoras, mas a gente estava ali sempre ao lado dela, né? A E a, alegria de ter os filhos perto, né? Não substitui. e a tradição continuou. Nós nos reuníamos, e a minha mãe era uma pessoa que gostava assim, muito de contar histórias, né? Histórias do que ela tinha vivido na vida dela, na infância, com o meu pai, com a gente pequena. Então era muito gostoso ir na casa dela, né? E minha mãe sempre ali, nunca assim reclamava dela de ter tido assim, não poder andar mais, né? É uma pessoa muito forte, ela passava uma coisa muito boa pra gente ali, Vamos né? ver foto então, Marli? Vamos ver fotos. Sei que tem foto, não sei se é de todo mundo, se é com netos ou com os filhos juntos. A produção vai colocar aqui. Ó, tá aí então. Essa é a dona Judite. É a dona daquele sorriso ali, ó. Olha ela aí. Dona Judite. Dona Judite, mamãe Olha a dela. família São linda alguns aí, filhos aí nessa foto, Marli? Aí é com os filhos, meus Com os irmãos. Aí foi um aniversário dela, que nós fizemos para ela. Aí é com a minha família, na formatura do meu filho. Ai, que legal. Marli, obrigada pela sua entrevista, por compartilhar essa experiência com a gente aqui no Entre Família nessa tarde. Obrigada. Eu que agradeço por ter participado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, o que eu queria destacar da entrevista é esse momento de união, que eu acho lindo, né? Que dos filhos continuarem com esse legado, talvez mesmo com a dona Judite nessas condições limitadas, né? Eles permaneceram. E imagino que muito por conta de que era importante para ela, né? Então eles deram sequência. E nesse lance que ela fala sobre contar histórias, né, Vivian? Eu acho que é uma das coisas que as pessoas, quando a gente vai envelhecendo, a gente gosta de contar histórias, né? Eu acho que poder ter esse diálogo, abrir, ouvir, dar esse espaço para eles é muito importante, né? Nós somos a nossa história. Nós somos a gente nossa história. só a gente é a história que a gente construiu. E aí, quando a gente tem, às vezes, menos perspectiva ou menos mobilidade para construir novas histórias, ou poder ouvir daquilo que a gente já fez, daquilo que a gente daquilo que a gente construiu durante toda a nossa vida, dá muita confirmação e muito suporte para a gente de que aquilo que a gente fez também valeu a pena. Legal. Né? Que aquilo que a gente viveu foi bem vivido. Né? E aí essa perspectiva
de perceber na velhice que a vida que a gente viveu valeu a pena, também é um indicador de muita saúde, de boa perspectiva, de uma boa saúde mental, inclusive. E a gente faz isso com as conversas que a gente tem, muitas vezes, além das histórias novas que a gente pode construir. Eu acho isso muito bacana e às vezes a gente não sabe o poder dessa questão, dessa história. E agora, eu ando muito reflexivo, né? Depois de uma certa idade, você começa a refletir na vida. E eu, conversando com meu irmão, o seguinte, eu ligo para os meus irmãos para conversar, eu tenho um irmão que eu converso bastante, que é o Bruno, e a nossa vida pelo olhar deles, né? Ele falou, Cris, olha, quando você é muito espiritual, a gente gosta assim e tal. Você lembra daquilo? Eu não lembrava mais, né? Coisas que para ele foram importantes. E eu lembrei, porque hoje ele está um moço de quase 30 anos, mas ele ficava no meu colinho, né? Tem uma foto que eu até mandei para ele esses dias. E aí estava na idade do meu filho agora, né? Do qual eu tenho. E na visão dele, ele falando, ele na conversa dele me falando, olha, você quase sempre foi um pai para mim e tal. Então, olha que bacana, né? Um dia a gente vai ficando mais velho e a gente falando, olha, nosso papai já está velho, nossa mamãe também, né? E um dia, né, vai ser só a gente. Se der tudo certo, a gente que fica velho. Que fica e tal, né? E eu vendo coisas que o meu pai faz, que eu tenho esse jeito, né? A minha esposa carinhosamente fala, quando eu estou repetindo as histórias, contando, lá vem o João Carlos, que é o nome do meu pai, né? Eu posso fazer uso disso? E a Suza, só para aproveitar, a Suza fala que quando meu pai esteve aqui, que eu vou ser aquela versão dele. Meu pai é índio, só bem mais escuro, né? Mas eu sou a versão dele branquinha. Mas o quanto dele, né, está no meu jeito de agir. E eu estava vendo aquelas fotos, Dona Judite não está mais ali. Mas o quanto eu fico imaginando, eu já mergulhei naquela história, fiquei pensando, saiu ela, as filhas fazendo um chazinho do jeito que ela fazia, a quantidade do melzinho que ela colocava. Então você vai, mas você fica no legado que você deixou. Mas pode suar, caçoar da minha cara. Não, ainda mais quando você tá fofinha, eu não consigo zoar. Não, eu achei interessante você falar sobre o negócio da idade, de estar reflexivo. Eu acho que tem muito disso, né? Eu já trabalhei num projeto, eu vivia com vendas de livros, então saía por aí pelo mundo, conheci várias pessoas e sempre eu gostei de ouvir histórias, né? E a gente vê que é um comportamento mesmo, assim, de talvez de uma fase da vida em diante, gostar de contar essas histórias. E aí eu achei muito legal o que você falou sobre essa confirmação, né? De talvez não imaginar construindo tantas coisas, mas lembrar que, tipo, olha, sou importante, olha quanta coisa legal eu construí. Porque eu acho que quando a gente é mais novo, a gente vai indo, né? Atropelando, assim, talvez, na correria da vida. E talvez a gente não para fazer essas reflexões. Hoje, o Cris falou aqui que ele deve ser coisa da idade. É engraçado que ele tá começando a assumir a idade dele. Eu me vejo olhando para as flores, né, contemplativa. Tá virando a tia das flores. Um dia eu tirei foto do lado de uma flor, eu falei assim, ó, com todo respeito para a senhora que gosta de tirar, mas o quanto realmente a nossa percepção sobre a vida, ela vem de uma maneira mais reflexiva, mais pausada, com calma, refletindo na nossa história. Sim. Sim, e uma coisa que é importante na velhice, né, é que até para a gente fazer esse exercício de mudança, às vezes a gente chega na velhice com um olhar da não possibilidade de continuar construindo história. Não, porque agora que eu fiquei velho, não dá mais para eu fazer nada. Eu acho que vocês fizeram uma semana de programa contando da possibilidade do que ainda é possível de ser construído, das histórias que ainda são possíveis de ser construídas. Tem uma autora francesa que também fala que a possibilidade, estudou a velhice, e ela fala que a possibilidade de a gente construir uma boa velhice também é tendo projetos, que não são os mesmos durante a vida inteira. Estava conversando com o Otto, ele tem o projeto dele do que ele quer crescer para ele poder logo andar de fazer pedal com o pai. Esse é o projeto que ele tem agora aos 4 anos. Né? Os projetos que a gente tem agora na nossa idade são de uma forma, mas na velhice, qual é o projeto que a gente ainda pode continuar construindo? A partir daí também construindo novas histórias, mesmo com as limitações. Sofri um acidente, né? A história da Dona Judite. Teve um acidente vascular cerebral, agora eu não posso mais andar. Acabou a possibilidade de construção de história ou agora eu consigo contar histórias e construir projetos a partir dessa outra perspectiva?
Né? É o que a gente vai olhar, para que escolha a gente vai fazer. A gente vai construindo esse olhar ao longo da vida e precisa estar fortalecido quando a gente fica velho. Você acha que, inclusive, ser a história viva para os seus pode ser um projeto? Por exemplo, no caso da dona Judite, que era a matriarca da família, né? É que às vezes a gente pensa em muitas coisas e para a pessoa, às vezes, só manter aquele vínculo, ter todo mundo junto, poder repassar um legado, já faz parte de um grande projeto, né, Vivian? Ou do projeto, por exemplo, que eu posso ter com um neto, com um bisneto, Isso. do que eu vou ensiná-lo a fazer. Legal. Ou do que eu posso fazer a partir disso que eu estou vivendo, mesmo com a limitação. E lembrar, né, Vivian, que tem pessoas que nascem sem poder andar, né? Nascem sem poder andar. Ela teve uma vida inteira no qual ela andou, né? Tá? Enfim, a gente não está colocando a diferença, mas as pessoas já nascem e, ao mesmo tempo... E constroem uma vida, constroem suas histórias, constroem seus projetos. Por que quando é na velhice que acontece a limitação, que vem que a gente fala, pronto, agora não é mais nada. Eu não posso trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei até certa idade, mas aí eu não posso fazer mais nada, porque eu posso escolher não fazer mais nada. E aí tá tudo bem. Mas e se eu escolho continuar fazendo as coisas? Do mesmo jeito não vai dar. Mas não dá para fazer de um outro jeito? Né? Eu não consigo caminhar com a mesma velocidade de quando eu tinha 18 anos. Eu já tenho uma limitação. Mas aí eu não caminho mais? Ou eu continuo caminhando no ritmo que agora eu posso fazer? Isso aí. Bom demais. E acho muito interessante quando a gente também pensa assim do que é importante, né, para cada um. Porque às vezes para um vai ser uma grande aventura. Para o outro vai ser a calmaria do cotidiano, com os seus por perto. Eu acho que quando a gente tem isso, que tantos psicólogos falam, né, sobre autoconhecimento, ajuda a gente a ressignificar muito. Janelinha que você olha a vida, né? Mas a janelinha que eu estou vendo agora, estou vendo um intervalo rapidinho, né? Tá vindo aí, inclusive, um momento muito especial. Eu estou vendo o Lucas numa viagem para conhecer duas moças especiais, trazendo para você uma história. Estou vendo a sua participação também aqui no WhatsApp. Vamos fazer o seguinte? Eu não estou vendo você trocar de canal e nem desligar. Estou vendo você esperar um pouquinho aqui no Entre Família, que a gente volta já. Entre Família está de volta e agora nós vamos viajar com o nosso repórter lá para Minas Gerais. Lucas Nascimento conheceu duas senhoras que elas não estão tão mais na ativa, mas fazem questão de permanecer com a sua história bem viva nos comércios que é tradição na cidade. Quem diria que a Serra da Canastra, além de todas as suas belezas naturais e gastronômicas, fosse garantir o episódio de hoje? Claro que aproveitei um pouco de tudo isso. Eu não vou esquecer tão cedo. São memórias que quero guardar comigo, tipo as histórias das personagens de hoje, que não podem estar mais tão na ativa assim, mas fazem questão de compartilhar as experiências. Olha, eu tenho que confessar pra você que esse tipo de cenário me chama muito a atenção. Quando eu venho para uma cidade um pouco menor, como no caso aqui de São Roque de Minas, pouco mais de 7 mil habitantes, é algo totalmente diferente. E é justamente em cidades assim que eu sempre encontro as melhores histórias. Elas sempre têm um tempero diferente, como na de hoje. Ela é dona da história do restaurante também. Quem a vê assim sentada, só observando, nem imagina o quanto já fez ao longo da sua vida e como foi sua trajetória até aqui. Meu serviço de primeiro era carregar água, fazer polvilho com água carregada, tirar leite, andar com um menino num braço, outro no outro, porque eu tenho dois partos de higiene. Buscar as vacas, tirar esse leite, fazer um queijinho, para não passar fome. Tudo isso na roça. Ela teve 14 filhos, 2 gestações com filhos gêmeos. E por mais que a vida não fosse tão fácil assim na zona rural, ela gostava. Apenas uma coisa a levou para a cidade. Eu vim para a cidade para trazer isso para a escola. E foi assim que essa história do restaurante começou. Primeiro ela tinha um armazém.
Só que a cidade era muito pequena e não tinha um restaurante para os fornecedores almoçarem. Então ela mesma cozinhava e servia o almoço para eles, de graça. Não pagava, né? Aí os viajantes vinham, comiam com a gente não cobrava, não tinha solução para aquilo. Sim. Aí eles, não, a senhora vai passar para um restaurante, para uma cozinha e vai deixar esse armazém. Os próprios que traziam mercadoria para a gente exigiam que a gente deixasse. Ela anotou o pedido e viu que o novo negócio, que nem existia, já tinha clientes. E foi questão de tempo para o restaurante estar cheio. Lá na época, ela fazia de tudo. Hoje fica mais com a filha. Mas volta e meia ele está fazendo algo para não perder a sua história e preservar sua memória. Eu gostava e gosto até hoje. Para mim, tudo nesse mundo é normal. Eu não tenho aquele que é meio bobo, que aquele é outra coisa, não. Para mim, tudo é uma pessoa só. Eu considero tudo igual. Eu faço qualquer coisa que for possível. Não dependendo de força, eu faço. Hoje a cidade tem outros restaurantes, mas esse aqui é conhecido. E eu não seria louco de sair dali sem almoçar. E olha, gostei, viu? Comida caseira que aproxima de casa realmente. Talvez seja o tempero de quem um dia cozinhou para ajudar. E sim, eu queria repetir. Mas eu precisava seguir para a minha próxima entrevista que provavelmente vai aguçar a sua memória. Olha, é uma real viagem no tempo entrar aqui e ver cada detalhe. Esse balcão aqui de madeira, como cada produto está colocado. A gente vê que esse armário também com vários produtos realmente faz parte de um tempo do qual eu nem fiz parte. Tenho uma memória muito vaga de alguns lugares que eu já passei, de alguns filmes que eu já assisti, algumas representações. E quem vem pra cá, passa por aqui, acaba lembrando com muito carinho de um passado. Até mesmo esse baleiro aqui, hoje em dia, você acaba encontrando isso aqui para ser artigo de decoração na sua casa. Você sempre encontra em alguns lugares, mas está presente aqui e é realmente daquela época. Ao entrar aqui, a gente vê realmente muita história, muita lembrança, principalmente da dona que resolveu preservar tudo isso. O lugar tem história, ela também, e a gente vai conhecer agora. Tudo era fascinante, carregado de significado e história. Cada pessoa que entrava viajava no tempo. Os detalhes fiéis há anos. Dá só uma olhada. Privilégio o meu de estar nessa padaria e poder conversar com a dona. Ela que não permitiu por nada fazer uma reforma. O seu desejo foi sempre preservar a história, porque faz parte justamente da sua. E foi ali que conseguiu realizar os sonhos e hoje valoriza cada um deles. E tudo isso ela me contou com uma certa dificuldade por conta do avanço da idade. Mas isso, é detalhe. A linguagem do amor por tudo e por todos é diferente. E a família cresceu entendendo isso. Eu falava assim, eu não estudei, não fiz nada que eu queria, mas se eu casar e tiver filho, meus filhos vão estudar e ser alguém. E graças a Deus consegui. Um outro lugar que ela fez questão que eu conhecesse foi o maquinário que funciona todas as madrugadas, preparando o que há anos atrai os clientes. Senhora, vamos trocar essa padaria para outra coisa. Eu não quero, não. Se enquanto eu tiver vida, eu mantenho ela. Que bom que a senhora pensa assim e fez isso pela sua família, pela cidade e pelos turistas como eu. Tudo o que escutei aqui, vou levar com todo carinho. Aprender a valorizar e preservar a história dentro das suas possibilidades. Seja numa padaria, num restaurante, que seja. A terceira idade não precisa ser o fim, mas o começo da conhecida melhor idade. Eu acho que deu pra entender, né? Porque tarde é tarde pra quem? Tarde pra quem? Uma das minhas séries favoritas aqui do Entre Família, com certeza, sabe aquela assim, cara, gostei demais. E esse episódio específico, que fofo, também foi meio nostálgico, porque não só eu aqui, mas Suza,
Começou a lembrar, a Vivian também, a Tati também falando, olha, Lucas, você me fez lembrar, menino, da minha avó e tal. Quanta coisa boa, apesar da nossa finitude, esse mundo de pecado, ainda a gente consegue ver os pedacinhos de Deus em cada contexto e como é bom a gente poder relembrar, viajar numa história e ressignificar a nossa. E o culpado disso aí está aqui, Suzy. Lucas Nascimento. Gente. O culpado no bom sentido de texto, roteiro, das histórias, inclusive de fazer a gente ficar com vontade de comer tudo que ele estava comendo ali, né? Um pão de queijo. Gente, ele pegou um pão de queijo daqueles mineiros assim. Era um big desse tamanho. Gente, pelo Não, amor, e quando ele fez assim, escorreu. ó, fez assim, ó, sabe aquele fofinho? Tá doido. Lucas Nascimento, meu amigo. Que demais você por aqui, gente. Seja bem-vindo. Que legal poder compartilhar. E tava muito bom o pão de queijo. Ah, Aliás, a gente vai pra percebeu. Minas, não tem como, percebeu. né? Culinária, ela é demais. Teve alguém que estava do teu lado aí, que os pais estão em Minas Gerais, uma tal de Vivian, que ficou com água na boca também. Espero que lembrem de trazer um pão de queijo para mim. Já manda uma mensagem, ó, só relembrando aqui, ó. Mas foi muito gostoso estar com elas e foi realmente uma visão diferente. A gente vê numa sequência mostrando pessoas que estão realmente fazendo alguma coisa, elas com um pouquinho mais ali que não conseguindo fazer, mas eu quero preservar a minha história. Tanto na questão da dona Edna, na questão da padaria, manter, porque ela contou para mim, falou, ó, já vieram muita gente que falou, ó, muda realmente a estrutura da padaria, vamos reformar. Falou, não, eu quero manter, foi aqui que eu comecei, criei meus filhos, realizei sonhos, eu quero manter. E os clientes que entravam ali, tinha aquela questão, isso aqui me lembra muito a minha época quando eu era pequeno, tudo. Quem morava ali, quem mora realmente na cidade vai ter um certo carinho pela dona Edna, né? Então é muito legal, foi legal buscar isso com ela. Já com a dona Maria Beija foi incrível também, porque ela falou, eu não consigo sempre estar mais ali fazendo alguma coisa na culinária, mas quando eu posso eu estou junto, vou conversar um pouquinho. Ela quer realmente manter a história. E as duas, sempre frisando bastante a questão da família. A minha família, eu lutei por eles. A dona Beija foram 14 filhos ali. Gente, teve 2 gestações, vieram gêmeos. E não deu para colocar na matéria, mas ela adotou também. Além dos 14? Adotou também. E ajudou na cidade, no comecinho da cidade, enfim. E realmente foi muito legal poder trazer essa parte também, porque realmente eu acredito que tem pessoas que não conseguem mais também estar tão nativa tudo, mas que tem essa questão também de poder, eu estou na terceira idade, não consigo, mas eu quero manter a minha história. Eu estou aqui, estou vivendo. Achei legal trazer esse outro ponto também. Para mim foi super especial. Cris, eu sempre falo sobre essa questão de colocar na mochila. Foi mais 2 histórias que eu realmente coloquei na mochila e foi incrível poder trazer e compartilhar com o pessoal de casa. E eu achei tão interessante isso, Lucas, que você falou, delas manterem o negócio delas. E eu acho que é uma forma de manter viva a história e essa sensação de continuidade da vida, né? Porque elas poderiam fechar, poderia dar menos trabalho, de repente a família talvez, né, teria até outros interesses, mas existe o carinho de manter com aqueles, tanto a padaria quanto o restaurante, para ter essa sensação de continuidade da vida, né? Enquanto projeto, né, que enquanto a gente estava discutindo. Verdade. Enquanto eu estiver aqui, vai permanecer desse jeito. Então, também é um projeto dela, né? E isso também motiva ela, mesmo que não dê para fazer. E é uma das coisas que a gente tinha conversado lá no começo. Não dá para fazer como já foi, né? Não dá para estar lá presente o tempo inteiro. Mas ainda dá para estar de um outro jeito. Dá para marcar e manter a perspectiva, né, e esse projeto de uma outra forma. Então, se a gente se adaptar ao que a gente pode fazer, a nossa nova realidade, aceitar e fazer as adaptações, a gente tem essa possibilidade de se manter mais saudável, mentalmente e até fisicamente. Não, e é lindo isso, né? Quando eu perguntei até, Lucas, e a idade dessa aqui, 90 anos, né? Se a gente for ver, a gente pega um livro de história, o que aconteceu nos últimos 90 anos, o que passou na cabeça dela. Se você pegou uma pandemia, imagina o que ela já viveu em revoluções industriais, a indústria 4.0, né? Se você pegar as guerras que ela vivenciou, a entrada da televisão, do rádio. Então, para você que nasceu depois do ano 2000 aí, já nasceu na internet, dá uma respeitada nesse tipo de história, dá uma ressignificada, né? Vamos mudar um pouquinho a nossa cultura ocidental, desse olhar que nós temos, né? Para o descartável, enfim. Eu queria perguntar para o Lucas também aqui, porque o Lucas resgatou bem as meninas, né? As meninas ali. Eu pergunto, teve um amparo dos familiares e como... você sabe que tem coisas que não precisam ser escritas. O repórter, ele pega no olhar do filho para o pai, tipo, ela é assim, viu, Lucas? Não pode falar com ela que ela... Sabe aquela pessoa que quando chega tem todo um significado, um ritual que a família respeita? Porque com certeza a característica desse tipo de família é assim, ó... Ou os clientes, no caso dela, né? O jeito de olhar, o jeito do cliente respeitar pela história, o quê?
é o pai que comprava, né? O avô comprava, é o pai que comprava, o Sim. neto está comprando dela. Sim. Então imagina, tipo, porque não é só ela que tem lembrança, ela tem lembrança das outras pessoas, porque ela é um comércio público. Então as histórias que passavam no comércio dela, que não foram registradas no nosso VT, Lucas, mas que você vivenciou porque você teve no meio dessa história, né? Tanto que na Dona Edna, da padaria, quando eu estava gravando algumas imagens ali da padaria, realmente, os clientes entravam e perguntavam, e a Dona Edna, tá bem? Olha aí. Não, tá bem sim, tá por aqui, tá, ela tá lá. Teve cliente que chegou a entrar para poder cumprimentar tudo, voltar todo um respeito. A família trabalha, tem todo um respeito com isso. Ela falou, meus filhos continuam na padaria, eu tenho o meu irmão que também trabalha na padaria, que mantém realmente a questão do negócio. Mas a cidade inteira conhece. E a Dona Maria Beija também, a mesma coisa. Há tanto que o restaurante dela fica, você pega um corredor assim bem estreito e no fundo funciona, porque é no quintal da casa dela. O restaurante? Aham, no quintal da casa dela. E quem chega ali é porque realmente conhece. E eu via perguntando, uma cidade pequena, eu ia perguntando, o pessoal, não sei onde fica, é logo ali, ó. A cidade respeita, a cidade conhece, então vai realmente... E essa relação de você chegar, eu tô com alguém que eu conheço realmente, não é um almoço qualquer, que eu vou almoçar, tô indo embora. Como que tá a vida? Tudo bem? Tudo certo? Como tá a família? É diferente, isso eu percebi tanto da família, ali ajudando na questão do negócio, mas de quem mora na cidade ou quem vem de longe, que já conhece ali, tem toda uma questão, é muito além da culinária, é muito além de fazer uma refeição, é uma experiência. E eu percebi isso. E a gente constrói, né? Tem essa possibilidade de construir as relações de uma outra forma. Não essa rápida que a gente está e superficial, sem escutar as pessoas, sem conhecer as pessoas. É de ter essa oportunidade de sentar, de escutar, de saber quem é, de como é que está e de construir relações mais significativas de alguma forma. Ô, Lucas, e ali na Maria Beija, a família também ajuda ela? São os filhos ou ela tem funcionárias? Sim, a filha que toca o restaurante agora, a filha toca no restaurante, continua ali. Os outros filhos trabalham bem próximo, mas sempre estão ali visitando, também fazendo a refeição por ali. Mas a filha continua. A filha até contou, olha, eu estava no trabalho, agora continuo com a minha mãe, que ela não pode estar mais nativa, mas também é um prazer para mim estar por aqui. E ela volta e meia, ela vem aqui, participa um pouquinho, olha, tá faltando tal tempero aqui, ó. Então ela dá o pitaquinho, ó, vamos fazer isso daqui, ó. Ela não deixa realmente de lado o restaurante, ela gosta de estar realmente, de alguma maneira, participando, realmente fazendo com que a história continue. Então a família está junto por ali também. Gente, eu acho tão interessante isso quando os filhos eles seguem o legado do pai com a profissão, com o comércio. Igual ela tem 14, né? Teve 14 filhos e mais os adotivos, mas pelo menos uma, né? Pelo menos uma filha, né, Vivian, voltou ali para continuar esse legado. Eu acho que, assim, meu filho ainda é muito pequeno, né? Mas eu acho que dá uma satisfação danada você ver através dos filhos alguma coisa continuando da sua história, né? A gente tem, dentro da perspectiva da psicologia do desenvolvimento, essa fase, essa importância da gente ver a nossa história ser construída, ou a história que a gente está deixando também para as pessoas. A partir do restaurante, a partir das vivências, do aprendizado que a gente está deixando para eles, né? Daquilo que foi construído junto e que isso dá também essa condição de uma vida com um tanto mais de satisfação. Ai, legal. E foi até da história da Edna, quando eu estava conversando com ela contando ali o que aconteceu, tinha uma sobrinha dela junto ali se emocionando, porque ela estava atrás da câmera ali, sempre está junto com ela e se emocionando, porque ela está contando a história da família, enfim, sendo documentada ali. A gente acaba percebendo, a gente está de olho aqui na história, mas vê o que está acontecendo ao redor. Eu ia até perguntar, só para não pegar essa questão da família, porque eu tenho sentido que a comunicação entre as gerações é um grande problema que nós estamos vivenciando. Acho que quem pode falar com propriedade é a Vivian. Aí quando você tem uma outra geração que admira um legado, o ganho que você tem desses princípios. É claro que nós temos um DNA da família e cada um vai ter uma digital, porque somos únicos, né? Mas o DNA familiar, quando é positivo, apesar das suas imperfeições, é algo muito bacana de poder olhar essa estrutura, esse senso de pertencimento de algo que é construído pelas pessoas, né? E seus acertos, seus erros. Eu queria perguntar para a Vivian essa questão toda, né, dessa troca de informações. Hoje nós temos um netinho e a importância do netinho de conversar com o avô. Porque como a gente tem informações muito rápidas, nós temos gerações que algumas se adaptaram e outras têm essa maneira mais pausada de contar uma história e dependendo do nicho de informação, o neto não tem isso.
Mas aí você tem uma geração intermediária, que são os pais, que apontam, olha, escute o seu avô, ou crie um momento, ou crie um laço. Eu queria até perguntar para a Vivian sobre esse lindo comentário que o Lucas fez de uma sobrinha, uma outra geração, se emocionando ao se enxergar naquela história e ter esse senso de admiração para uma pessoa idosa. Pergunta o ganho que nós temos, Vivian. Então, a gente hoje tem uma área de estudo também que é da transgeracionalidade, né? O que a gente vai aprendendo e passando através das gerações. A história da nossa família está sendo contada o tempo inteiro. Então, enquanto indivíduos, isso é muito importante para que a gente também construa a nossa história. E o que a gente tem, isso aqui eu ainda não tenho essa informação se isso já chegou aqui, mas tem um lugar em Seattle, nos Estados Unidos, onde a gente tem o que a gente chama de LPI, chamava de asilo antes, com uma creche, no mesmo ambiente. Uau! Para que eles, em momentos específicos, possam conviver entre as crianças, os pequenininhos, isso a gente está falando ali da primeira, segunda infância, com as pessoas, né, os mais velhos. E até para a gente entender, assim, o tempo, e a gente vai pensando, o tempo de um andar, o tempo de um fazer, eles têm atividades que são compartilhadas, e por que não fazer isso em família? Se institucionalmente a gente ainda não tem aqui, por que não fazer isso em família? Né? De ter essa troca. Genial! E criança é vida, né? Criança traz uma coisa de vida, assim, que para qualquer fase da nossa vida já é interessante conviver com elas, ainda mais nessa fase, né? Sabe o que eu queria saber, antes da gente chamar o intervalo, rapidinho, Lucas, sobre os turistas lá na Serra da Canastra, né? Então tem um fluxo de gente que vai para fazer aventura e tal. Você percebeu alguma coisa na cidade, assim, de talvez as pessoas intencionalmente querer comprar lá na padaria, querer comer no restaurante da Dona Beija? Acontece, porque eu até fiquei o hotel que eu fiquei, eles sempre acabam indicando algum lugar, você pode fazer refeição ali, mas tanto que a história das duas aqui, eu vou contar agora, até bastidor, seria uma outra história. A história que eu ia trazer para cá, ela não aconteceu, a pessoa não respondeu mais, isso acontece. Só que me falaram essas duas histórias. Falou, Lucas, eu tô vendo qual que é a sua ideia, mas eu acho que tem duas pessoas que eu acho que você pode conhecer. Eu falei, é isso? Eu falei, vai casar demais com a série. Eu falei, vou até elas. Então, eu ia até o lugar, aí eles explicaram, deram mais ou menos o endereço, e eu cheguei na rua assim, o pessoal falando, tal lugar? Não, é aqui, ó. Então, indicando para mim, eu acabei de chegar, sou turista, vim gravar e fazer uma outra coisa, indicando. E tanto outros que iam ficar no hotel que passavam, eles acabam indicando, olha, tem uma padaria, Dona Edna, assim, sempre indicando, levando aquele lugar. Por mais que a força não seja realmente ela acabar divulgando sempre, mas as pessoas que moram ali, de boca a boca, acabando divulgando aquilo. Comunidade que tem orgulho de ter aquelas uma duas padaria com a história e a comunidade enxergando que talvez o turismo sustentando, você sustenta a própria história em poder chegar e ter a padaria ali, o quanto que aí mostra o nosso poder como comunidade, né, que nós somos uma ilha. Muito essa questão bom. de viver, enxergar isso é muito importante. Eu queria fazer... Pode comentar, Foi até Lucas. especial porque geralmente a gente se prepara, eu estudo, ligo para a pessoa, converso bastante antes de eu chegar realmente e gravar. Nessas duas eu sentei e falei, eu vou escutar a sua história. E a conversa foi fluindo. A gente, Já em lógico, rec. Já em rec. Falei, vamos conversar realmente, sentar aqui e te escutar a sua história. E foi muito prazeroso, porque você via realmente o prazer de ela contar aquilo. Eu quero saber mais. E natural, né? Não é uma série que você fala que essa pessoa... Ela foi contando assim, sabe aquele negócio? Tá a câmera estando aqui ou não? Ela estava contando pro Lucas. E automaticamente eu me senti, nessa série com as meninas, né, essas meninas fofas, me senti sentadinho ali naquele momento. E até porque teve conexão aqui conosco. Sim. Porque sabe aquele texto que às vezes a pessoa se prepara, tá nervosa e fala. Mas ali não, eu sou assim mesmo, olha, eu não tenho que fazer força, faço qualquer coisa. A gente se sentiu tanto na história que a gente conseguiu sentir aqui na boca o sabor daquela comida no fogão caipira, inclusive. Tava aqui, ó, assim, ó, aquele quiabinho, ó, estralando. O baleiro, tudo. Suza, vamos agradecer ao Lucas pelo belo trabalho. Você sempre faz um trabalho espetacular, Lucas, mas obrigado por vestir essa semana de uma maneira tão profissional, com carinho que você faz as coisas. Você tem um respeito aqui profissional, como amigo, né? Eu tenho certeza que o pessoal de casa fica muito grato quando ouve o teu nome, quando fala, vai vir uma matéria do Lucas, presta atenção, desliga um pouquinho a batedeira para fazer o chá. O respeito com que você conquistou aqui na Novo Tempo é muito grande, que Deus continue te abençoando nessa jornada. Obrigado, de verdade, fico muito feliz e
fazer realmente algo que eu gosto e poder buscar essas histórias e poder compartilhar com o pessoal de casa e contar, logicamente, com a confiança de vocês. Saber que vem algo legal que pode realmente contribuir tanto aqui com o pessoal de casa. Então, para mim é sempre um prazer, de verdade. Que bonito, esse Lucas é demais. A gente agradece a participação do Lucas, a gente continua com a Vivian no próximo bloco. Tem a sua interação chegando por aqui, tem recadinho especial. Entre Família não acabou não, tá? Tem mais ainda para acontecer nesse programa, então não saia daí. Entre Família está de volta, eu estou nesse cantinho aqui, Cantinho da Alegria, que nesse mês de maio a gente está festejando com muito amor, com muito carinho, 17 anos de Anjos da Esperança. E eu estou aqui ao lado desse manequim com essa camiseta maravilhosa, porque temos uma, vamos dizer assim, uma promoção, né, acontecendo aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Lá em casa a gente já tem algumas coleções de várias camisetas da Rede Novo Tempo. A gente gosta demais de levar principalmente essa marca no peito. Dá uma satisfação danada quando a gente gosta demais de uma marca e a gente pode vestir, né? A gente faz isso naturalmente por aí, com as nossas roupas, né? Às vezes a gente gosta mais de uma, de outra, daquela marca, etc. Já pensou poder vestir aqui no peito, né? Uma marca que a gente acredita muito. Pois então, para você que já é Anjos da Esperança, que já está com a gente aí, quem sabe recente, quem sabe há anos, nesse mês de maio, para comemorar esses 17 anos, a gente fez um desafio que é o seguinte: para você que é Anjos da Esperança, trazer mais 3 amigos para cá também, para se juntar aqui com a gente nessa doce missão, que é a Rede Novo Tempo de Comunicação. Então, você vai pensar em 3 amigos super queridos, que você acha que faria super parte aqui com a gente também do Anjos da Esperança. Aí você vai ligar para esses 3 amigos, tá? E vai convidá-los para poder participar e se tornar um Anjo da Esperança aqui junto da gente. Daí, eles toparam, disseram sim. Você vai mandar um WhatsApp nesse número que está passando aqui no seu vídeo, ó. DDD 12 98176 6630. Assim que eles confirmarem, ok, vou participar, tô dentro, você manda uma mensagem para cá pra gente com o nome dos seus 3 amigos e com o número do telefone de cada um, tá bom? E aí pronto, você ganha uma camiseta aqui da Novo Tempo no final da campanha, que é nesse mês de maio. A camiseta vai ser enviada devidamente no seu endereço, sem custo algum, porque é um presente da Novo Tempo, uma forma de homenagear você, de convidar você a fazer parte dessa missão de um jeito diferente, chamando outros amigos. Então, lembre-se, a camiseta é sua no final da campanha, por apenas indicar 3 amigos. Tá bom? Os amigos têm que aceitar ser Anjos da Esperança, obviamente, mas não é sorteio. Eu gosto de frisar isso daqui, né? Porque às vezes a gente vai, participa, mas aí no fim é sorteio. Aqui não. Participou, os amigos topou, ganhou e rimou tudo, né? Então aqui, ó, vista a camisa dessa missão, vista a esperança. Eu sei que no coração você já vestiu. E agora eu quero ver você com a nossa camiseta por aí, tá bom? Então tá aqui o telefone passando aqui no vídeo, ó, para você mandar a indicação dos seus 3 amigos. Combinado? Então tá bom. Me acompanha aqui, a gente vai... Vou seguir aqui para a sala, nossa salinha da conversa. Salinha da verdade. A salinha da verdade. E começar a chamar as nossas interações, que eu acho que a produção está terminando Daqui a pouquinho já vai vir, o pessoal está separando, inclusive, aqui o nosso sistema agora, ele decidiu dar uma dormida. É um mas frio. aí sabe o que o pessoal faz? Reanima. Acorda, sistema, acorda. Já vem a sua participação. A gente aproveita aqui e segue em pergunta com a Vivi, que ela vem na sexta-feira, vem, né, para aguentar. Tá com frio aí, Suza? Gente, tô com frio, tô com vontade de pegar aquela camiseta e vestir. Será que pode? Tem que fazer agora um moletomzinho, né? Pra poder... Nossa, tá muito frio por aqui. Tem um moletom, né? Da Novo Tempo, porque eu tenho um pretinho, inclusive, muito bonito. Um abraço pro pessoal da gravadora também. Vivian, a gente estava falando sobre gerações no bloco anterior. Aí eu pergunto, às vezes nós temos famílias conscientes e pessoas idosas não. Às vezes nós temos pessoas idosas não conscientes e a família já consciente dessa questão, né? Eu, por exemplo, eu nasci lá no Rio Grande do Sul, cresci junto com minha avó morando conosco, né? Na verdade, nós fomos morar com ela, a casa era dela. A gente se esquece disso com o tempo. Aí depois ficou para minha mãe a casa. Mas até então, a minha vovó era bem aquele estilo vovozinha mesmo. Ela tinha uma limitação na perna, né? E aí ela tinha uma grande dificuldade de locomoção. E criou-se uma crença limitante de que ela não poderia ir em alguns eventos conosco. Olhando para trás, com a sabedoria que eu tenho hoje, né?
Eu disse, meu Deus, que absurdo, né? Não ter levado minha avó para a praia. Foi uma bênção ter tido ela, né? Aí eu pergunto para você, ali nenhum dos dois tinha essa consciência, agora eu estou mais consciente para lidar talvez com meu pai, que talvez não tenha... Ele hoje é jovem e tal, mas eu já com sabedoria para lidar com esse pai que talvez tenha essa visão e normalizou aquilo, deu tudo certo. Pergunto, como introduzir essa questão até se a pessoa ela tem uma visão distorcida da própria velhice, ela tem uma visão distorcida da própria limitação, sem também minimizar a dor, porque é ela que sabe do contexto. Além disso, tem um livre-arbítrio, né, porque ela é uma pessoa adulta disso. Mas como eu trago para a consciência, tendo toda aquela escala de honrar pai e mãe, de respeitar, como é que é feita essa construção? Então, isso é sempre uma construção conjunta, né? Uma coisa importante para a gente ouvir falando de um idoso limitado é entender, por exemplo, do profissional de saúde que está atendendo ele, qual é exatamente a limitação, né? Qual que é, até onde ele dá conta de ir, ou por quanto tempo. Então, a gente precisa dessa informação concreta, de novo, para a gente estar lidando com dados de realidade. Um terceiro envolvido técnico nisso. Isso, porque se é uma limitação, se ela efetivamente existe, o que pode ser feito? Até onde eu dou conta de fazer? O que eu posso esperar? O que eu não posso esperar? Então, é importante a gente ter essa informação daquilo que do quadro atual. Do que é real. Do que é real. A partir daí, a gente vai precisar focar nesse dado de realidade. O que eu posso esperar do meu pai? Porque também tem algumas pessoas, alguns filhos, alguns cuidadores, que às vezes esperam mais do que o idoso pode dar. Não, porque levanta, pai, vamos lá, o senhor dá conta. Às vezes não dá conta. Né? E às vezes insistir, e aí depois, baseado nessa questão do real, vamos insistir. Vamos fazer um teste? Vamos tentar ver até onde vai? Meu pai se aposentou, ele é idoso, se aposentou, trabalhou muitos anos no mesmo lugar e a hora que saiu, disse, pai, vamos fazer atividade física, vamos fazer alguma coisa. Não. Até que um dia minha irmã é mais durona. Ela virou e falou assim, pai, o senhor está matriculado. O senhor vai, se o senhor não gostar, depois de 3 meses, o senhor pode parar. Hoje ele vai, já está fazendo, já são algumas, vai se sair 3 vezes por semana, ele vai, está animado, está vendo a mudança. Sempre tem que ter alguém que dá um empurrão, né? Tô precisando dessa pessoa para dizer assim, ó, pá, mandar bem assim um pé mesmo, assim, ó, e jogar lá longe. Vamos de interação? Quem tá chegando Entre Família nessa tarde? Solange Soares, que fala de Salvador, na Bahia. Boa tarde para você também, Solange. Obrigada pela interação. Eu tinha 2 empregos, mas me aposentei e estou me sentindo sem ter o que fazer. O que você aconselha, Vivian? O que ela gosta de fazer? Não, os 2 empregos não vai ter mais jeito, mas dá para fazer outra coisa, né? Dentro ali da realidade, dentro de casa. Às vezes não precisa ser necessariamente um trabalho que traga alguma renda, mas de ocupação, não um trabalho, uma ocupação. Um voluntariado, por exemplo? Essa é uma possibilidade. Nossa, legal. Que eu não preciso ter o compromisso de todos os dias estar presente, porque eu também estou aposentada, quero aproveitar outras expectativas. Mas será que eu não posso ajudar? A gente tem, enquanto política pública, não sei qual é a idade dela, núcleos de convivência de idosos. Isso é uma política pública, tem em todas as cidades, é para ter pelo menos em todas as cidades, em que o idoso vai lá e pode fazer atividades. Tem aulas de diversas coisas, tem aula de artesanato, ou de atividade física, ou de informática, que podem acrescentar e trazer outros tipos de aprendizado. Isso é política pública, isso é de acesso, tem só que ver a questão do acesso pelo número de vagas, mas isso é uma possibilidade, núcleo de convivência de idosos. Gente, amei essa informação, amei. Né? Essas são possibilidades, mas tem que ver o que ela gosta de fazer. Tá aí, Solange, uma boa reflexão para o fim de semana. A gente quer agradecer demais, Vivian, mais uma vez a sua participação aqui no Entre Família. Muito obrigada por ser a nossa parceira de sempre. Estou sempre à disposição, é sempre um prazer. E para falar de idoso, então, é uma das minhas paixões, então pode chamar. Estou sempre aqui. E para quem quiser conhecer um pouco mais da universidade onde a Vivian trabalha, tá aí passando o Instagram, @UnaspSP lá no Instagram.
Mas, Suza, o nosso Oi. programa não termina assim e eu vou te dar o privilégio de chamá-lo, já que ele até no intervalo deu um cheirinho no Otto aqui, né? Você e sua irmã, sua família tiveram uma convivência com ele, para fechar nesse programa com um recado espiritual. Ele que já no intervalo já mostrou um sorrisão pra gente, mas apresenta pra gente, Suza. Eu quero apresentar com muito amor e carinho ele que foi o pastor da minha época de internato, né? Há alguns aninhos por aí. Então, ele sempre atuou nessa parte de desenvolvimento espiritual e por bastante tempo no Centro Universitário Adventista de São Paulo. E é engraçado que, assim, o pastor Edson Romero, às vezes os outros podiam zoar ele, isso aqui é o pastor velhinho, mas ele nunca deixou isso ser nunca foi um problema, muito pelo contrário, sempre assim, com esse sorriso, cheio de vida para dar e sempre com muita alegria no meio daquela molecada toda, né, pastor? Que bom que você está aqui com a gente. Nossa, que prazer estar aí vendo vocês aí, Suzane, a Vivian, amiga querida, o Cris. É uma alegria muito grande estar aqui e batendo esse papinho aqui com vocês. Pastor, e hoje eu sei que o senhor traz uma mensagem bíblica aos idosos e esse momento todo agora é dedicado a você. Olha, eu digo uma coisa, a idade, né, essa idade, né, você chegar a ser um idoso, chega muito rápido. Vocês que são mais jovens, eu vou dar uma frase aqui que a Julie Andrews falou na entrega do Oscar, ela mostrando como passou rápido os 50 anos da Noviça Rebelde, né, aquele filme muito épico. Ela diz o seguinte: pisquei e aqui estou. Então, a vida passa muito rápida, então você vai chegar lá. Mas quem já está nessa idade, como eu digo o seguinte: rapaz, é uma idade realmente maravilhosa, porque a vida ensinou muita coisa para a gente, mais do que qualquer faculdade poderia fazer. Aquilo que a vida te ensinou. E a vida ensinou coisas que maravilhosas, você não tem como aprender de outra forma. E agora você tem tempo e você tem uma sabedoria inigualável, você está no momento mais produtivo da sua vida. Veja na Bíblia, Abraão, Moisés, tantas outras pessoas que foram chamadas depois de uma certa idade, brilharam por Deus. Então, eu acho que talvez o momento mais produtivo da sua vida pode ser exatamente essa idade. Obviamente, é uma produtividade diferente, mas aquilo que você perde na mobilidade física, você ganha em experiência, em conhecimento, você perdeu todas as vaidades, sabe? Você percebe, você aprendeu tanto da vida, e o que você aprendeu da vida? Que a vaidade não vale a pena. A gente tem muitas vaidades, e quando você chega nessa idade, acaba as vaidades. Aí o que sobra? As pessoas e Deus. O que você pode fazer pelas pessoas? Você tem tempo, tem sabedoria, você pode fazer tantas coisas e compartilhar o amor de Deus para as pessoas. Tem um verso aqui na Bíblia que eu acho fantástico, porque esse verso ele se tornou o emblema de um ministério, um dos ministérios lá do NASP, na minha época, que era o Geração 92:14, que é baseado em Salmos 92:14. Olha que preciosidade, diz assim: mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar o quê? Que o Senhor é justo, que Ele é a minha rocha e que nele não há injustiça. Olha, eu tive experiências maravilhosas lá no NASP, quando nós convidávamos crianças para visitar asilos de velhos e os idosos para frequentar orfanatos, para visitar orfanatos no meio de crianças, né? E quantas coisas que aqueles idosos aposentados fizeram ali naqueles ministérios, como eles nos ajudaram, levando a gente, dando carona com seus carros para levar a gente para fazer as coisas e tal. Então, eles tinham tempo, tinham os recursos e tinha sabedoria. A pessoa idosa ela tem histórias maravilhosas para proclamar, entendeu? Para anunciar, histórias para contar para os filhos, para os netos. Esses dias eu vi um amigo meu aqui que ele sentou, levou os amigos, os netos para um restaurante e contou a história da família deles, entendeu? Os netos ficaram impressionadíssimos, porque não sabiam que os pais tiveram que lutar tanto para conseguir o que hoje eles desfrutam com tanta facilidade. Olha só a importância de unir as gerações, né? Pastor, eu poderia ficar aqui a tarde toda conversando com você, matando a saudade, mas eu fiquei muito feliz do senhor poder gastar esse tempinho, passar essa mensagem. Adorei o verso bíblico que o senhor trouxe. Então, um grande beijo para a Valquíria, fiquem com Deus. Tá bom, beijão para o Blake e para todos vocês, tá? Tudo de bom. Tchau. Tchau.
Programa cheio de emoções. Cara, o Romero dá Mas vontade de abraçar. Vou falar pro Romero. Ele é muito querido. Mas tá muito conservado, Romero, que história ele é essa? Ele não envelhece, não envelhece. Romero não envelhece, passa ano, entra ano. Mas olha, Romero, é por isso que ele não levava de boa, porque a pele desse moço tá tudo tranquilo, o coração, a esperança, o jeito de olhar. Valdeci Lima, que é escritor de grandes músicas, e eles são amicíssimos. Então, esses dois, gente, eles são impressionantes. Exercício, estavam no meio da gurizada, na benção, música, bom demais. Meus queridos, o nosso programa está chegando ao final. Peço perdão a você que mandou sua mensagem, são muitas mensagens. A gente tentou fazer um programa em uma semana maravilhosa. Parabéns à nossa produção, nos sentimos abraçados em todos os momentos e detalhes, desde o estúdio, desde os VTs, Luquinhas, a nossa direção também. Suza, obrigado. Estamos encerrando mais um ciclo em alguns contextos, mas, como falou o pastor, a vida às vezes passa num piscar de olhos, mas tem que valer a pena. É isso aí, Cris. Encerro essa semana com muita gratidão no coração pelas mensagens maravilhosas dessa semana. E a gente se encontra segunda a sexta às 2h30 da tarde. Tchau, tchau. Beijo, bom fim de semana. Tchau.